Olá a todos! Sejam bem-vindos! Quero convidar-vos a estarmos juntos para podermos falar sobre como viver uma vida saudável. Bem, na verdade, existem vários fatores e elementos que nós precisamos para viver essa mesma vida saudável. Mas também existem alguns fatores negativos que nos impedem de viver uma vida saudável. Nós hoje iremos falar sobre embaraços. É verdade, mas afinal, o que é que significa embaraço? Embaraço significa dificuldade, estorvo, obstáculo, impedimento, empecilho, transtorno e imbróglio. Bem, todas estas coisas, elas trazem algum transtorno e nos impedem de viver uma vida saudável. Temos que aprender a lidar com estas situações e sermos resilientes. Não nos deixarmos que estas situações elas venham embaraçar a nossa vida. Até para nós percebermos de forma mais clara o que significa embaraço, imagine o seu cabelo embaraçado. Como temos dificuldade em pentear um cabelo embaraçado ou um fio embaraçado. Também existe alguma dificuldade, fica todo enliado, embaraçado, em nós desfazermos aqueles nós e aquele embaraço. Às vezes a nossa vida parece assim, toda embaraçada, toda enliada, cheia de nós. Temos dificuldade até em desfazermos esses embaraços na nossa vida. Ultimamente temos falado sobre alguns fatores negativos que nos impedem de viver uma vida saudável. E nós podemos considerar esses fatores negativos como embaraços na nossa vida. Nós falamos sobre falta de perdão, preocupação, o medo, a ira, o stress, tristeza, o passado, enfim, tantas coisas, não é? Os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dúvidas, não é? Isso são condições que trazem embaraços para a nossa vida, ou seja, nos sentimos aprisionados. Isso são laços para nós. Ficamos aprisionados, enlaçados nessas situações. Vamos ver em Hebreus 12 que Deus fala sobre o embaraço. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bem, vejamos, aqui Deus diz que nós devemos deixar esses embaraços que nos atrapalham. Deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Veja bem, embaraço nem sempre é pecado, mas são situações ou circunstâncias, às vezes nem sequer são externas, mas internas e dentro de nós, que elas causam embaraços, nos aprisionam, nos atrapalham, atrasam, nos perturbam e nos impedem de viver uma vida saudável. Bem, então Deus diz para nós deixarmos os embaraços. Quando nós sentirmos que estamos a bloquear, que existe algo que nos está a paralisar, nós devemos deixar isso, devemos abrir mão. Devemos largar, renunciar, rejeitar, porque isso nos está a fazer mal, isso nos está a trazer embaraço à nossa vida. Então, nós devemos deixar o embaraço que tão de perto nos rodeia. Às vezes nem sequer é preciso você sair de casa, não precisa de ir muito longe para sentir embaraço na sua vida. Tão de perto nos rodeia, está mesmo ao nosso redor. Pode ser alguma situação que aconteça, algum problema, alguma má notícia que vem para nos abater e entristecer, ou estarmos preocupados
com situações preocupados extremamente em demasia e que isso nos faz abater, entristecer, estressar, estarmos preocupados, inquietos, desanimados. Bem, uma série de fatores que podem nos vir causar esses embaraços. Ou até nós às vezes queremos fazer alguma coisa e não estamos a conseguir fazer isso, sentimos-nos aprisionados em algo que nos impede de fazer, de cumprir os nossos objetivos e aquilo que nós tínhamos planeado ou programado. Se existe algo que nos está a atrasar a nossa caminhada, o percorrer do nosso caminho, do nosso dia-a-dia, devemos examinar, a ver então aquilo que está a atrasar e a atrapalhar. Porque Deus diz para nós deixarmos todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Então, aquilo que está diante de nós devemos percorrer essa carreira com paciência e nos desfazermos de tudo aquilo que possa trazer esses embaraços e esse atrapalhamentos à nossa vida, atrapalhos. Bem, também em 2 Timóteo 2,4, nós podemos ver que a palavra de Deus diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Bem, aqui esta passagem nós podemos aprender com Deus que não devemos nos embaraçar com negócios desta vida. Se vem alguma situação, algum negócio, alguma circunstância desta vida, que isso vai trazer fatores negativos sobre a nossa vida, nós não devemos permitir que isso embarace a nossa vida, o nosso caminhar, o percorrer do nosso caminho. Se existe algo que vem nos atrasar, nos atrapalhar, nos bloquear e impedir de nós vivermos uma vida saudável, nós devemos lançar isso para trás das nossas costas, porque isso está a ser um embaraço, um empecilho, um estorvo, um transtorno para nós. Então nós devemos tomar essa posição, nós devemos tomar essa ação, essa atitude e não devemos permitir que coisa alguma venha embaraçar a nossa vida. Se existe alguma coisa a atrapalhar os nossos passos, alguns obstáculos, barreiras, adversidades, nós devemos pedir a Deus que Ele guarde os nossos passos, que Ele firme e confirme os nossos passos, porque Ele não deixará vacilar o nosso pé. Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Deus é poderoso para nos livrar daqueles laços que existem para embaraçar os nossos passos. Laço do passarinheiro, muitos outros laços que existem às vezes, armadilhas, não é? Ao longo da nossa caminhada, que isso vem trazer embaraço aos nossos passos. Então, Deus, Ele diz que Ele guardará os nossos passos. Ele firmará os nossos pés na rocha para que nós possamos permanecer firmes, fortes e constantes, não nos deixarmos embaraçar com negócios desta vida, para que assim então nós possamos viver uma vida saudável. Adeus, até à próxima. Mantenham-se saudáveis.